Pam, pam. Vocês estão enxergando bem aí? Sim. Então vou começar, gente. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Essa semana aqui eu vou dar início a essa segunda apresentação, né? Vou começar hoje e terminar semana que vem. Essa apresentação aqui continua sobre o tópico de materiais cerâmicos. Agora mais voltado para aplicação, né? Para aplicação e processamento, né? Naquela primeira apresentação de cerâmicos, né? A gente viu mais sobre estrutura e propriedades, agora sobre aplicação e processamento. Nessa semana agora, gente, eu vou postar também lá no Moodle como que vai ser nosso segundo trabalho, tá bom? E aí eu vou postar lá um PDF, da mesma maneira que foi o primeiro. Eu nem vou fazer um vídeo explicando, porque vai ser a mesma coisa, só vou mudar os temas, tá? Então vocês olhem lá e depois mandem e-mail com qual tema vocês escolheram, etc. Não tem muito mistério em relação a isso não, isso é a mesma coisa, tá? Bom, começando então, né? Materiais cerâmicos, aplicações e processamentos, né? Lembrando que essa parte aqui da matéria eu ainda estou usando como base o Callister, né? O capítulo 13 do Callister. Então vocês podem acompanhar por lá também, caso vocês achem melhor ler o livro, etc. Bom, a gente já viu que tem muitas diferenças entre características físicas de cerâmicos e de metais, né? Em relação à propriedade, em relação à estrutura, são materiais bem diferentes, né? Fundamentalmente diferentes, né? Se a gente parar para olhar até do ponto de vista de ligação atômica, eles são completamente diferentes. Consequentemente, né, eles vão ser usados em situações diferentes, né? Os metais têm uma gama de aplicação em um certo nicho e os cerâmicos também, né? É diferente, né? Isso não quer dizer que o metal é melhor que o cerâmico ou vice-versa, né? Porque devido às suas superioridades serem muito diferentes, eles têm aplicações bem específicas para cada um, né? E os polímeros também podem ser falados em relação a isso aí, porque eles também têm aplicação específica em um certo ponto, né? Os materiais cerâmicos podem ser divididos, né, em algumas classes de materiais, né, como está aí, que está em inglês, mas dá pra gente pegar, que são vidros, produtos à base de argila, refratários, abrasivos, cimentos e cerâmicas avançadas, né? Então aí temos 6 principais tipos, né? Dentro dos vidros eu tenho os vidros e os vitrocerâmicos, né? Os produtos à base de argila também podem ser divididos aí, né? São produtos um pouco mais rústicos, de certa forma. Refratários, tem os básicos, tem a base de sílica, os refratários especiais. Enfim, temos vários refratários, abrasivos também, cimentos, né? Então tem todas as classes de materiais cerâmicos que são usados em engenharia de maneira mais frequente. Vamos começar então falando dos vidros, né? Vidro aqui, todo mundo já sabe o que é um vidro, né? Todo mundo familiarizado com o que é um vidro, né? Os vidros, eles são um grupo familiar de cerâmicas, né? A gente já está acostumado. É usado para recipientes, para lentes, são usados na fabricação de fibras de vidro, né? Aqueles compostos à base de fibra de vidro. E essas são algumas aplicações desses materiais. Esses vidros, do ponto de vista de estrutura, eles são silicatos não cristalinos que vão conter outros óxidos, né, que influenciam suas propriedades, né? Então é um composto cerâmico aí não cristalino, né, amorfo, que tem alguns óxidos, que é baseado em silicato. As duas principais características dos vidros são a transparência óptica, né, eles são transparentes,
e a relativa facilidade com a qual eles podem ser fabricados, né? Eles podem ser moldados de diversas maneiras diferentes, né? Esse é um ponto bem positivo dos vidros. Aqui eu tenho a composição, né, e as características de alguns dos vidros mais comuns, né, vidros comerciais mais comuns, né? Aí tem a sílica fundida, tem 96% de sílica, tem o borosilicato, que é o Pirex, enfim, tem vários tipos aí, mas para mostrar do que é composto esse vidro, né? Vocês podem ver que a maioria deles aí tem um teor de óxido de silício bem elevado em peso. Em relação ao vitrocerâmico, né, eu dividi o vidro aí em duas partes, né, os vidros de verdade, os vitrocerâmicos. A grande diferença é que o vitrocerâmico ele tem uma estrutura cristalina, né? Então é possível a gente pegar esses vidros inorgânicos e passar esses materiais de um estado não cristalino para um estado cristalino, né? Então é fazer com que esse material passe por um tratamento térmico onde a sua estrutura vai se cristalizar, né? É possível que isso aconteça, né? O produto final, nesse caso, é um material policristalino com grãos finos, chamado de vitrocerâmico, né? Então eu vou ter um tratamento térmico onde eu sou capaz de fazer com que a estrutura do vidro, que é amorfa, se torne cristalina, né? Ou seja, que ela assuma um arranjo organizado, né? Um arranjo atômico organizado. A gente pode levar, a gente pode pensar, na verdade, nessa formação desses grãos vitrocerâmicos como uma transformação de fase, onde eu vou ter a nucleação e o crescimento desses grãos, né? E aí eu posso, se eu pensar nessa transformação como uma transformação de fase, eu posso utilizar a cinética de cristalização para descrever essa transformação, de maneira parecida com o que a gente fazia com aços, né? Aquelas curvas TTT, né? Ou aquelas curvas de resfriamento também, né? Poderiam ter. Aí tem uma curva, né? Mostrando aí o que seria isso, né? A temperatura aí no eixo vertical, enquanto o tempo está na escala logarítmica aí no eixo horizontal. Na curva 1, vamos ter a cristalização, né? A cristalização vai começar ali quando ultrapassa aqui a linha vermelha e começa a cristalização. Quando passa a linha azul, termina a cristalização, né? Então ele vai passar da região que era o vidro para uma região que é de vitrocerâmico, né? A curva 2 é uma taxa de resfriamento crítica, né? Onde é tão rápido que não gera cristalização, né? Taxa de resfriamento mínima para ter um produto 100% vítreo, né? Amorfo. Bom, os materiais vitrocerâmicos têm algumas características importantes. Eles têm resistência mecânica relativamente alta, tem um baixo coeficiente de expansão térmica, né? Eles podem operar em temperaturas mais altas, têm boas propriedades elétricas, têm boa compatibilidade biológica, né? Eles podem ser opticamente transparentes ou não, né? Alguns são transparentes, outros são opacos, né? E o atributo mais atrativo dessa classe de materiais é que eles são fabricados muito facilmente, né? O que permite uma produção em massa, né? Dessas peças, desse tipo de material. Então os vitrocerâmicos eles encontram bastante utilidade quando a gente pensa nisso. Esses materiais eles têm alta resistência mecânica e uma excelente resistência a choque térmico. Então eles são muito usados quando eu preciso de uma resistência a esse tipo de solicitação, né? Então eles são muito usados em peças que vão ao forno, geralmente, peças que vão à mesa, em janela de forno, tampa de fogão de cozinha, né? Eles têm essa vantagem.
Esses vitrocerâmicos também servem como isolantes elétricos, servem como substratos para placas de circuitos, né? Então eles têm muita aplicação. Beleza? Então a gente pode resumir isso aí. A grande diferença do vitrocerâmico para o vidro comum é que o vitrocerâmico é um material cristalino, enquanto o vidro comum é um material amorfo. Beleza? Eu também tenho o que a gente chama de clay products, né, que é produtos à base de argila. Né? A argila, a gente já sabe que é uma das matérias-primas cerâmicas mais utilizadas. É um insumo muito barato, é encontrado naturalmente em grande abundância. E é usado com frequência na forma como é extraído, sem qualquer beneficiamento. Né? Essa é a argila. A argila é muito fácil de se moldar, né, de se conformar. Né? Quando a gente tem uma argila e faz uma mistura dessa argila com água na proporção adequada, essa massa que se forma ela é muito facilmente moldável, né, muito fácil modelar, dar forma. Então quando a gente pega uma massa de argila e acrescenta água na proporção correta e coloca na forma que a gente quer, a gente vai secar para tirar a parte da umidade e depois levar um forno a temperatura alta para melhorar a resistência mecânica. Esse é o processamento aí mais comum desses produtos à base de argila. A maioria dos produtos à base de argila eles se enquadram em duas classificações bem abrangentes, que são produtos estruturais à base de argilas e as louças brancas. Né? Então tem produtos estruturais e louças brancas. Produtos estruturais, temos aí tijolos, azulejos, tubulações de esgoto. Né? Enquanto as louças brancas, elas só se tornam brancas depois de sofrer uma queima em temperatura alta, né? Que é o caso de porcelanas, de alguns vasos de argila, né? Das louças no geral. Né? Louça que é comum a gente ver bastante em cozinha, né? Produtos de cozinha mesmo. Então, em relação ao produto da base de argila é isso, né? São produtos bem simples, né? Facilmente moldáveis, né? Podem ter aplicações tanto aplicações em equipamentos, objetos, né, de cozinha, né, de louças, etc., quanto em aplicações estruturais também, né? É claro que aplicações estruturais vão requerer uma maior resistência mecânica, mas dá para utilizar. Bom, temos uma outra classe de materiais que são os refratários. Né? Os refratários é uma outra classe de cerâmicos, uma classe bem importante de materiais cerâmicos. Né? Quando a gente fala de refratário, a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na capacidade de resistir a temperatura alta. Né? Então, materiais refratários são aqueles materiais que vão ter uma capacidade de resistir a temperatura muito alta, sem fundir e sem se decompor. Né? Eles também devem ter uma capacidade de permanecer não reativo e inerte em ambientes severos. Né? Então são materiais assim, que tem que ter um alto ponto de fusão, que não pode sofrer corrosão muito facilmente, eles têm que ser estáveis em temperatura alta. Né? São características dos refratários. Outro ponto é que eles devem ter habilidade de proporcionar isolamento térmico, né? Consideração importante sobre os refratários. O desempenho do refratário vai depender muito da sua composição. Né? E aí, com base na composição do refratário, a gente pode dividir em algumas classes aí de refratários. Né? A gente tem a argila refratária, refratário de sílica, refratário básico, refratário especial. Né? Cada um desses tipos aí tem suas particularidades. Quando a gente fala de refratário, a porosidade é uma variável muito importante. Né? Porque acontece o seguinte, né? Eu não posso ter uma porosidade muito alta nem muito baixa. Por quê? Vamos lá. Quando a porosidade ela é muito baixa,
Isso é bom, porque eu vou ter uma alta resistência mecânica, eu vou suportar bastante carga, eu vou suportar ataque corrosivo. Então, baixa porosidade é boa. Porém, quando eu abaixo muito a porosidade, né, eu perco características de isolamento térmico e de resistência a choque térmico. Então a porosidade tem que ser baixa, porém nem tanto, né? E aí eu tenho que encontrar um valor ótimo aí de porosidade para atender as condições de serviço de maneira bem adequada, né? Então, ao passo que uma redução de porosidade ela melhora as propriedades mecânicas, isso pode ser danoso às propriedades térmicas, né? Então eu tenho que alcançar um valor ótimo de porosidade aí. Lembrando que porosidade é algo que é praticamente comum de materiais cerâmicos, né? A gente tem que lidar com porosidade frequentemente. Aqui eu tenho a composição de 5 materiais refratários comuns, né? Refratário à base de argila, com alta alumina, com sílica, enfim, vários tipos aí. A composição de cada um ali, vocês podem ver que são vários óxidos, né? Uma composição de vários óxidos. A porosidade aparente ali, vocês podem ver que está mais ou menos na ordem de 20%, né, de porosidade. Bom, eu tenho refratários sílico-aluminosos. A matéria-prima para esse refratário são argilas refratárias de alta pureza, né, que vai ser uma mistura de alumina e sílica, como o próprio nome já diz. Esses tijolos sílico-aluminosos, eles são empregados principalmente em construção de fornos, né, para a gente condicionar aquela atmosfera quente e isolar termicamente alguns elementos estruturais do forno. Então, esses refratários encontram aplicação aí. Eu tenho refratários à base de sílica, né, também chamados de refratários ácidos, né? A gente vai ter a sílica como principal componente. Esses materiais são bastante conhecidos por sua capacidade de suportar cargas e temperaturas altas. É muito usado em teto em arco dos fornos, né, para purificação de aço e vidro, né? Então eles podem suportar temperaturas da ordem de 1650 graus Celsius, uma temperatura bem alta, né? Refratários ácidos. Eu tenho refratário básico, né? Refratários ricos em periclásio, né? Também chamados de magnésia, periclásio ou magnésia, né? Que é o óxido de magnésio. Pode conter cálcio, cromo, ferro. Eles são bem resistentes ao ataque por escórias que contêm alta concentração de óxido de magnésio e óxido de cálcio. E vão ter bastante aplicação em alguns fornos de produção e refino de aço, né? Acho que lá em matéria comum você deve lembrar da produção de aço, né? Nós temos que usar refratário dentro dos fornos, né? Onde a gente vai fazer a produção tanto no alto forno a produção do gusa quanto nos processos posteriores. Então a gente até comentei refratário básico, refratário ácido, né? Enfim. Também tem refratários especiais. São materiais cerâmicos usados em aplicações bastante específicas, né? São óxidos de pureza muito alta, e podem ser produzidos com uma porosidade muito baixa, né? E aí eu posso ter refratários à base de alumina, de sílica, magnésio, berílio, zircônio, enfim, vários tipos de óxido. Esses refratários especiais, eles são relativamente caros, né? Uma limitação que a gente encontra, né? Então é isso, em relação aos refratários é isso, né? Tem alguns tipos especiais, mas são materiais que na prática têm que resistir a ambiente severo e a alta temperatura. Até aqui tudo certo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Opa. Show. Bom, vamos lá então. Eu tenho cerâmicas abrasivas também, né? Como o próprio nome já diz, elas são usadas para desgastar, para fazer polimento, para cortar outros materiais,
né, que obviamente tem que ter uma dureza menor que essa cerâmica, né? Então, quando a gente fala de cerâmicas abrasivas, a gente fala de materiais que têm uma alta dureza, né, uma alta resistência ao desgaste. Além disso, eles têm que ser bastante tenazes, né, para ter uma garantia de que essas partículas abrasivas não sejam fraturadas com facilidade. E como o atrito, né, no desgaste, ele pode gerar uma temperatura alta, também é preciso que esses materiais tenham características refratárias. Então são vários pontos aí que a gente tem nessas cerâmicas aí abrasivas. Entre os cerâmicos abrasivos mais comuns, nós temos o carbeto de silício, carbeto de tungstênio, o óxido de alumínio e a areia de sílica, né? Esses materiais abrasivos podem ser usados de várias formas, né? Em uma oficina qualquer vocês vão ver esses materiais em várias aplicações. Eles podem ser colados em discos de esmerilhamento, né? Podem ser usados como lixas, né, abrasivos revestidos, podem ser usados como grãos soltos, enfim. Né, esses são os materiais abrasivos, né, uma classe de materiais cerâmicos. Abrasivo tem que ter uma grande dureza, uma grande resistência ao desgaste. Né? Bom, cimentos, né? Outra classe de materiais cerâmicos que a gente já está acostumado a ouvir falar, né? Talvez que na mecânica a gente não veja tanto, né? Mas o pessoal que vê na civil, eles estudam isso muito profundamente. Mas vários materiais cerâmicos podem ser chamados de cimentos inorgânicos. Eu tenho cimento, gesso de Paris, cal. No geral, como um grupo, eles são produzidos em grandes quantidades, né, até pelas aplicações que eles encontram. A característica especial desses materiais é que quando eles são misturados com água, eles formam uma pasta que vai reagir e endurecer. Então é um processo que torna fácil a moldagem desses materiais, né? São cimentos. Não vou entrar muito nesse mérito que pra gente o cimento não não tem tanta aplicação quanto tem em outras áreas aí, mas é um material que se classifica como material cerâmico. Eu posso trazer também como uma classe de materiais cerâmicos a classe do carbono, né? Porém, a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu até comentei isso na aula anterior. Alguns livros eles trazem esses materiais à base de carbono como se fossem uma classe especial, não necessariamente como material cerâmico, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao se analisar esses materiais, tá? E alguns livros que vocês pegarem, vocês vão ver que que o diamante, por exemplo, ele não vai estar dentro de material cerâmico, vai estar dentro de uma classe especial de material. Mas, enfim, carbonos. O primeiro deles a se falar é o diamante, né? O diamante tem propriedades físicas extraordinárias, né? Ele, quimicamente, ele é inerte, ele é resistente a vários meios corrosivos, é o mais duro de todos os materiais, possui o menor coeficiente de atrito por deslizamento, a condutividade térmica é muito alta, né? As propriedades elétricas também são excelentes, né? Possui um alto índice de refração, né? O seu brilho óptico, né, dos seus monocristais de diamante torna essa pedra preciosa aquela de maior valor, né? E quando a gente fala de diamante do ponto de vista industrial, eles encontram aplicação em situações, em condições que necessitam de uma extrema dureza, né? Vocês devem lembrar dos ensaios de dureza, né, onde eu tenho alguns penetradores, né, dependendo do ensaio, que eles vêm com tem o próprio diamante no penetrador, né? Porque ele é o material mais duro que existe. Então é um exemplo aí, né? No ensaio de dureza Vickers, por exemplo. Também são usados em situações onde eu preciso de uma altíssima resistência ao desgaste, né?
e baixo coeficiente de atrito. Então são usados em pontas de brocas, em serras revestidas com diamantes, matrizes para trefilação de arames, é usado como abrasivo em equipamento de corte, né, um disco diamantário para corte. A gente vê isso na metalografia. É usado em moagem e em polimento também. Né? O diamante tem muita aplicação na indústria devido a essas características excelentes que ele tem. É possível produzir diamante sintético, né? Desde a década de 50 a gente consegue produzir esses diamantes, né? Mas são técnicas que a gente faz a produção sob uma altíssima pressão, né? Então a gente tem que submeter o material a alta pressão e temperatura. Essa técnica foi criada, né? Começou a ser utilizada na década de 50, só que hoje em dia já é algo muito mais corriqueiro, mais comum, né? É possível criar, produzir diamantes aí com uma grande proporção, de boa qualidade. Beleza? Ainda dentro dos carbonos, eu posso falar da grafita, né? A grafita, que é um outro arranjo numa estrutura de carbono, né? Mas vai ter propriedades bem diferentes do próprio diamante. A grafita é altamente anisotrópica. Vai ter uma grande diferença entre as propriedades da grafita e do diamante. Mecanicamente, a grafita é muito macia e quebradiça. E possui um modo de elasticidade bem menor, né? Bem menos rígido. Só para lembrar, gente, a anisotrópica que ela tem uma dependência dos valores das propriedades em relação à direção que a gente está analisando. Então, lembrando que a anisotropia é a direcionalidade das propriedades. Né? Então, esse ponto é bem importante. A condutividade elétrica da grafita é muito maior que a do diamante, enquanto a condutividade térmica é praticamente a mesma. A grafita tem boa estabilidade química em temperaturas altas, em atmosferas não oxidantes. Possui uma alta resistência ao choque térmico, alta absorção de gases, uma boa usinabilidade. Né? Aplicações de grafita englobam aí lubrificantes, lápis, eletrodos de baterias, materiais para fricção, resistência para forno elétrico, eletrodo de solda, cadinho metalúrgico, enfim, temos várias aplicações aí para grafita. As fibras de carbono, né, que enquanto a gente pode classificar como materiais cerâmicos, né, geralmente são utilizados como compósitos, né? Eu tenho uma matriz polimérica com fibras de carbono, por exemplo, então uma composição aí entre um cerâmico e um polímero. Então as fibras elas vão ter pequeno diâmetro e uma alta resistência e alta rigidez. Né? O carbono nessas fibras vão ser colocados na forma de camadas de grafeno, tá bom? Para o que a gente chama de fibras de carbono grafítica, as camadas de grafeno vão possuir uma estrutura ordenada da grafita. Esses planos paralelos uns aos outros, né? Esses planos vão ser paralelos uns aos outros, né? Vão se ligar aí através de ligações de Van der Waals, que são ligações mais fracas. A gente pode também criar uma estrutura diferente, uma estrutura desordenada, né? Durante a fabricação, quando as lâminas de grafeno são dobradas aleatoriamente, inclinadas e contorcidas, fazendo algo bem mais, de certa forma, aí, entre aspas, embolado. Isso pode formar o que a gente chama de carbono turbostrático, né? É uma outra estrutura que pode ser encontrada. As fibras grafíticas possuem geralmente uma rigidez maior que as fibras turbostráticas, né? Enquanto as fibras turbostráticas tendem a ter maior resistência, né? Até pela própria característica estrutural dela.
uma vez que a maioria dessas fibras é composta tanto pela forma grafítica quanto pela forma turbostrática, em vez de usar o termo grafito, a gente usa o termo carbono para denominar essas fibras, né? Fala que é fibra de carbono, né? Seja grafítica ou turbostrática. Eu tenho 3 tipos de fibras de reforço principais, que são usados em compostos poliméricos, né? Ou seja, quando eu tenho uma base de polímero e e as fibras são usadas aí para reforçar, né? Posso usar fibras de carbono, de vidro e de aramida. As de carbono são aquelas que possuem maior rigidez, maior resistência, que são as mais caras. Elas são muito usadas porque elas têm uma relação muito boa entre resistência, entre rigidez e peso, e entre resistência e peso. Então é como se eu tivesse a mesma resistência, ou até resistência melhor que a do aço, só que com peso bem menor. Então tem bastante aplicação, sobretudo quando a gente fala da indústria de transporte, né, onde uma redução de peso é sempre desejada. Beleza? Então, em relação ao carbono, como vocês viram aí, a gente pode ter diamante, grafita, as fibras de carbono, né, seus mais variados tipos, né, e independente de qual classe que a gente está analisando, essas 3 classes, a gente vai ter muita aplicação, tá bom? Para finalizar as classes dos materiais cerâmicos, nós temos as cerâmicas avançadas, né, que é uma classe bem especial de materiais cerâmicos. O que a gente vê geralmente quando a gente fala que a cerâmica é um material duro, é um material frágil, um material isolante térmico, a gente fala muito das cerâmicas tradicionais, né? As cerâmicas aí que tem essas características são cerâmicas tradicionais. Hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de cerâmicas avançadas, né? Que são cerâmicas que fogem um pouco dessas características mais comuns de materiais cerâmicos que a gente conhece. Então a gente vê isso, tá? Então a gente tem cerâmicas avançadas que são bastante usadas em engenharia, né? Sobretudo porque elas geralmente apresentam propriedades elétricas, magnéticas ou ópticas diferentes, né? Então são alguns tipos de cerâmicas que têm propriedades especiais, né? E devido às propriedades, elas encontram bastante aplicação, né? Aí aqui tem alguns exemplos de cerâmicas avançadas, né? Primeiramente, as cerâmicas usadas em sistemas microeletromecânico, né? Que são a sigla MEMS, né? Que está vendo em inglês, né? Microelectromechanical System. Esses sistemas são sistemas inteligentes, em miniatura, que vão consistir de uma série de dispositivos mecânicos integrados a grandes quantidades de elementos elétricos, né? Então vai ser essa composição. Isso no substrato de silício. O processamento desses sistemas é bem similar ao usado na produção de circuitos integrados à base de silício, né? Alguns componentes mecânicos são fabricados usando técnicas de microusinagem, né? Como falei, é um sistema em miniatura, né? Um exemplo de aplicação prática desses MEMS, né, é um acelerômetro, que é um sensor de aceleração e desaceleração, usado na ativação do sistema de airbag em automóveis, né? A gente tem esse sensor de aceleração e desaceleração para saber quando que vai ativar o airbag. E para essa aplicação, um componente microeletrônico importante é um microeixo autoportante, né? Então, quando a gente compara aos sistemas convencionais, essas unidades MEMS, elas são menores, mais leves, mais confiáveis e são mais baratas também. Outro exemplo aí são os nanocarbonos, né? Também chamados aí de... também a gente pode trazer como fulereno, né? Um tipo de fulereno descoberto em 85 consiste em um aglomerado esférico oco contendo 60 átomos de carbono,
Os átomos de carbono vão se juntar, formando configurações geométricas, tanto hexagonais quanto pentagonais. Esses átomos vão ficar organizados de maneira que a superfície molecular vai ter uma simetria similar de uma bola de futebol. Então, esse material composto por essas moléculas é chamado de Buckminster-Fullereno, né? Ou Buckminster-Fullerene em inglês, né? Que é algo bem parecido com uma bola de futebol mesmo, né? Como vocês podem ver, é uma estrutura geométrica aí formada de vários pentágonos e hexágonos, né? E 60 átomos de carbono. É mais uma cerâmica avançada. O uso e aplicação desses fullerenos incluem antioxidantes em produto de higiene pessoal, biofarmacêutico, catalisador, célula solar orgânica, bateria de vida longa, supercondutor para alta temperatura, ímãs moleculares, enfim, tem várias aplicações, né? Como eu falei aqui, foi descoberto em 85, então é um material relativamente novo. Em relação ao nanocarbono, tem os nanotubos de carbono. A estrutura vai ser uma única lâmina de grafita enrolada na forma de um tubo, né? Então é grafeno enrolado na forma de um tubo. Cada nanotubo é uma única molécula composta por milhões de átomos. Então vai ser uma grande molécula em cada nanotubo. Esses nanotubos vão ser extremamente resistentes e rígidos, além de serem relativamente dúcteis, né? É um dos materiais mais resistentes conhecidos, né? Nanotubo de carbono. A rigidez é muito alta, né? A valor de rigidez é da ordem de terapascal. Para vocês terem noção, uma rigidez do aço, por exemplo, está por volta de 210 gigapascal. Aqui eu estou falando de terapascal, né? Algo muito maior. E além disso, além de ter uma excelente resistência, além de rigidez, eles vão ter uma massa baixa também, massa específica baixa, que é vantajoso. Como a sua resistência mecânica é muito alta, né? Esses nanotubos de carbono têm potencial para ser usados em aplicações estruturais. Eles também têm umas propriedades elétricas, características elétricas únicas, que são muito sensíveis à estrutura. Então eles podem ter um comportamento elétrico como de um metal ou de um semicondutor, dependendo aí da organização estrutural dele, né? Quando eles se comportam como metal, eles têm potencial para ser usado como fiação em circuitos de pequena escala. E no estado de semicondutor, eles podem ser usados em transistores e diodos. Em algumas aplicações interessantes desse tipo de material, em células solares mais eficientes, capacitores melhores para substituir baterias, aplicações que envolvem remoção de calor, né? São alguns exemplos aí. Outra classe dos nanocarbonos é o grafeno, né? O grafeno que é um material que está em alta, entre aspas, né? Algo que a gente ouve falar como sendo um material do futuro, né? Algo que vem sendo estudado e investigado para que seja produzido em massa e consiga encontrar mais aplicação. O grafeno ele consiste de uma única camada atômica de grafita. É composta por átomos de carbono hexagonalmente ligados por ligações sp2, né? E eu tenho duas características do grafeno que o tornam um material excepcional, né? Primeiramente é que na sua estrutura não tem defeitos, não tem lacunas, né? Você deve lembrar lá do Callister, né? Lá de Ciência e Tecnologia dos Materiais, que todo material tem imperfeições cristalinas, né? E realmente isso vale para todos os materiais. Sempre vai ter lacuna, vai ter um alto intersticial, algum defeito desse tipo. Só que nos grafenos não tem, né? Tem uma ordenação perfeita nas suas lâminas, né? Não vão ter defeitos. Além disso, a lâmina vai ser extremamente pura, né? Só vão estar presentes átomos de carbono. E as propriedades do grafeno são todas
maravilhosas, né? Excelentes, né? É o material mais resistente conhecido, o melhor condutor térmico, possui a mais baixa resistividade elétrica, é transparente, quimicamente inerte, possui uma rigidez altíssima, né? Da ordem de 1 terapascal, né? Devido a essa combinação de propriedades, o potencial tecnológico do grafeno é gigantesco. É esperado que o grafeno encontre aplicação em diversos setores da indústria, né? Eletrônica, de energia, de transporte, medicina, biotecnologia, aeronáutica. O grafeno pode ser usado em tudo isso. Porém, né, para que a gente comece a utilizar o grafeno dessa forma, é importante que você tenha um método mais otimizado para produzir o grafeno, né? Tem que ter um método econômico aí mais confiável para a produção do grafeno, né? Não adianta eu ter um material muito bom, mas que é muito caro produzir, né? Eu tenho que ter um método economicamente viável para produzir em massa o grafeno. E aí eu vou ter essa utilidade. Bom, pessoal, até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Bom, pessoal, cheguei aqui mais ou menos na metade da apresentação, né? Então eu vou encerrar a aula de hoje por aqui mesmo, né? Já falei aí de das várias classes de cerâmicos hoje, né? Dos vidros, as cerâmicas à base de argila, refratários, enfim, abrasivos, as cerâmicas avançadas, cerâmicas à base de carbono, enfim, vários tipos aí de materiais cerâmicos. Na aula que vem, na semana que vem, a gente vai falar sobre fabricação e processamento desses materiais, né? Como eles são fabricados e processados, tá? E aí como em tudo que a gente falou de cerâmicos, eles têm as particularidades deles quando a gente compara com os aços, né? A fabricação ela é diferente, ela tem particularidades. Mas é isso, gente. Então, deixa eu parar a gravação aqui.